Estamos em Parnamirim, aqui na praia de Cotovelo, que é um distrito do município de Parnamirim, uma praia belíssima, litoral do Oceano Atlântico, aqui no Rio Grande do Norte, né? Vizinho a Natal, 12 quilômetros de Natal, né? 12 quilômetros. Estamos aqui com Gilene Augusto da Silva, historiador, pesquisador, intelectual. O tema dessa entrevista de hoje, Gilene já deu uma entrevista anterior contando a história dele. Já está registrado aí no Minha História, quem quiser vai lá no Minha História e vê lá os segredos de como atrair a sabedoria para si. Ele falou os 10 segredos de como a sabedoria acompanhar você por onde você for. Está lá no Minha História. Agora hoje não. Hoje é o seguinte, hoje aqui nós vamos falar sobre Brasil, Portugal, a herança que nós recebemos de Portugal e que nós não estamos sabendo usar essa herança. Então, Gilene, eu peço a você que essa aula que você vai dar para a gente aqui, que é uma palestra, mas acima de tudo é um aconselhamento que você vai dar a respeito de como o brasileiro usufruir mais dessa herança riquíssima que Portugal deixou para a gente. É possível isso? É possível. Toda a herança que o ser humano recebe requer muito trabalho em cima dela, muito amor, para que ela se desenvolva. Como nós poderíamos fazer isso? Gostar mais da história do Brasil, ler mais sobre ele e amá-lo mais. Nós, antes de começar, nós tínhamos feito uma referência ao amor que os americanos têm pelo dia 4 de julho, que é o dia da independência dele. Lá dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Lá, o Brasil, aqui no Brasil, nós não temos esse amor. O que ele quer chamar a atenção é por que o brasileiro lê tão pouco e a história do Brasil ele não lê praticamente nada. Aí eu pergunto a você, quer dizer que essa falta de conhecimento de si próprio, ela coloca o sujeito para trás, então? Automaticamente sim. Porque o referendo que nós queremos chamar a atenção é o seguinte. Eu mesmo já ouvi muito comentários negativos sobre os portugueses. Você ouve por aí isso comumente. Sim. Se nós tivéssemos sido colonizados pelos holandeses, pelos franceses... se fala isso. Era outro. Não. Graças a Deus, nós ficamos sob a colonização portuguesa. Sim, isso é importante. Viu? Ela foi muito importante porque se libertou um país de um jugo sem guerra. O próprio nacional, no caso Dom Pedro, declarou o Brasil independente. E, a partir daí, as bases que Dom João VI tinha deixado, sim, quando ele aqui chegou, que foi a abertura dos portos em 1808, por sinal, coincidentemente, o dia de ontem, 28 de janeiro, a criação do Banco do Brasil, isso deu um avanço enorme, porque o Brasil era obrigado a negociar, a embarcar as suas mercadorias só para Portugal. Portugal lá vendia, fazia o resto. O telespectador aqui, ele quer saber assim, essa falta de amor ao Brasil, né? Essa falta de atenção, como você falou aí, quando você estava conversando agora, você falou assim, para você usufruir de uma herança, se eu não me engano, você falou... Tem que pô-la tem que trabalhar em cima dela. Tem que dedicar muito amor à herança para que ela progrida, dê algum fruto. Isso pode ser qualquer herança, né? Qualquer herança. Se a pessoa receber a herança dos pais, da família, de uma empresa, de uma loteria, seja lá de que for... É um compromisso que ele recebe. Se não tiver atenção, pode botar a perder. Pode perder. Que é o que está acontecendo no Brasil. Que é o caso do Brasil. O brasileiro, infelizmente, ele não tem esse amor, que, como eu havia falado antes, o americano dá um exemplo tipo.
O americano adora o 4 de julho. Ele faz do 4 de julho, que é o dia de sua independência, uma festa que não é brincadeira. O japonês também? O japonês também. Agora, o brasileiro, ele é meio devagar nesse assunto. Ele nunca chegou a demonstrar que ama realmente o Brasil. Eu não sinto isso. Exato, mas veja bem, isso tem uma causa, né? Outro dia a gente pode até fazer aqui uma reunião novamente para analisar as causas desse desamor, né? No caso, assim, o Brasil não é amado pelos seus filhos. Isso aí tem uma causa. Então essa causa a gente vai ver outro dia. Agora hoje, eu queria que você nos ensinasse aí sobre como melhorar a sua vida pessoal usando a herança que os portugueses deixaram para nós. Que eu queria que você dissesse uma por uma agora. Dá para dizer? Então, uma das formas de mostrar amor é o trabalho. O brasileiro parece, pelo que consta, ele não é muito amante do trabalho, não. Então, isso reflete diretamente na economia e reflete principalmente no bolso dele. Porque para encher o bolso de dinheiro tem que trabalhar, e muito. E quanto ao amor, ele é meio displicente nessa parte. Isso tem uma causa. Agora, quais são as heranças que nós temos disponível na nossa mão? Qual a herança que Portugal, que o povo português, porque todos nós aqui temos uma descendência de português, de europeu. Todos nós somos descendentes de europeu aqui, não tem escapatória. Todo mundo aqui é descendente de europeu, não é isso? Isso. Agora, de Portugal, o que é que o português deixou aqui para nós que a gente não está enxergando? Então, vamos começar a falar do tamanho do país, do tamanho do território. Um continente, costumamos dizer que o Brasil é um continente. Aí tem os fatores, olha, que é importantíssimo. Dom João VI contribuiu muito para a evolução do país. Mas a independência, nós temos 3 pessoas envolvidas nessa independência que precisamos citar. Dom Pedro I, José Bonifácio e a princesa Leopoldina. A princesa Leopoldina? Esses 3 foram a chave com que abriu-se a porta da independência. Agora, a diferença entre José Bonifácio e Dom Pedro I é que o José Bonifácio era preparado demais. E ele se deu muito bem com Dona Leopoldina. Zé Bonifácio era um assessor de Dom Pedro I. Zé Bonifácio... Ele era um conselheiro da corte. Era um conselheiro de confiança, né? De confiança dele. E aconteceu um fato muito interessante, que eu vou contar logo. Quando se discutiu a Constituição nossa de 1823, a Constituinte se reuniu e formatou uma Constituição. Só que Dom Pedro foi ler e viu que os poderes dele tinham tirado quase tudo. Ele dependia totalmente da Constituição, dos deputados para poder governar. Ele não aceitou, fechou a Constituinte, exilou uma grande parte, inclusive Zé Bonifácio, e doou uma Constituição feita a mano militar, segundo o regime que ele foi criado, acostumado àquelas monarquias poderosas da Europa, que era a primeira Constituição nossa, 25 de março de 1823. Foi a primeira? Foi a primeira. Aí tem a influência dele aí. Essa Constituição, ela a lei maior. A lei maior, ela durou até 1891, quando foi feita outra Constituição, já na República, para dar continuidade aos trabalhos. Essa Constituição do Dom Pedro, ela demorou bastante. Então, Dom Pedro era uma pessoa altamente preparada, né? Não chegaria assim, mais... Porque para ele enxergar que estava sendo enganado, ele tinha que ter algum conhecimento, né? Algum conhecimento
tinha, mas o que mexeu mais ali no brio dele foi o poder, porque ele estava acostumado naquelas monarquias. Imperador, Ele veio né? da Europa O rei. do rei né? mandar em tudo. O Sei. rei resolvia tudo, era justiça, tudo era com o rei. E a Constituinte que estabeleceu que não era bem assim. Tirava os poderes dele. Ele dependia do parlamento. Quantos anos nós tivemos de monarquia, Gileno? A monarquia nós tivemos a partir de 1500 até 1822, quando veio a liberdade. Certo. Dá quantos anos aí? 1500 Então, para 322 anos, né? 322 anos. É muito tempo, né? Temos já mais de 200 anos pela frente para construir o país. Agora, o país se constrói, como tudo na vida, com amor, com trabalho. E esse amor é importante, por isso que é tão importante conhecer a história do Brasil. A primeira manifestação de amor o que você brasileiro, pode dar. o brasileiro tem esse defeito, a gente não tem interesse na nossa história. Parece até que a gente nem precisa saber da nossa história. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim, porque acontece o seguinte, no dia da independência, ele vai para a praia e lá ele está tomando cerveja com o tira-gosto, ele nem se lembra que Agora sim, feriado é veja aquele. bem, essa nossa conversa aqui é uma conversa íntima sobre nós brasileiros. Eu e você e quem está assistindo aqui, que está participando como ouvinte, é uma conversa íntima, é uma conversa de família brasileira. Nós brasileiros estamos conversando sobre nós mesmos. Então eu pergunto a você, no caso, o que foi que despertou o interesse dos europeus virem parar aqui? Olha, nós vivíamos num período, 1500, período da navegação, tinha dois países que se destacaram naquela época em descobrimentos, em aventura, em pôr navio no mar. Hoje é corrida espacial, é China, Estados Unidos. Aí naquela época não era no ar, era no mar, né? No mar. Era Portugal e Espanha. Disputando quem descobria mais. Até que foi, e o mais interessante, já que você tocou nesse assunto, foi o Tratado de Tordesilhas, de Clemente VI, o Papa, fez dividindo o mundo entre Portugal e Espanha. Mas, rapaz, o mundo todinho. A coisa mais interessante do mundo, principalmente o Novo Mundo. Isso o mundo do lado de cá. Do lado de cá. Porque no lado oriental... Lá é outra história. Lá é outra história, né? É outra história. A interferência do Papa foi do lado de cá, do lado ocidental, né? Aí ele traçou uma linha e dividiu... Aí ele fez, em 1494, ele fez o Tratado de Tordesilhas, fez essa linha, e essa linha é interessante. Aí ficou Espanha e Portugal? Espanha e Portugal. Rapaz, então Portugal era muito forte. Era muito forte. Hein? Era. A gente menospreza o poder Demais, de Portugal, mas demais, Portugal na época mandava na metade do mundo, né? Mundo ocidental, né? Tanto o Império Espanhol como o português era muito grande. E é interessante o seguinte, chamar a atenção aí para um detalhe, esse traçado, A linha, né? esse mapa, essa linha, só foi modificada em 1750. Em 1750, os dois... Durou quantos anos? De 1494, 300 anos. 300 e poucos anos. Meu amigo. Quer dizer que ficou valendo, né? Ficou valendo. E a interferência do Papa aí foi porque, na época... Era a autoridade principal, ele coroava os reis. Se o rei não fosse coroado pelo Papa, não valia. O poder dele não era tão real. Certo. Aí o que aconteceu? Em 1750, Dom João V e Dom Fernando VI se reuniram em Lisboa, em Madrid, em 1750, e foram mexer nas fronteiras, estabelecer as fronteiras. Muito bem. Aí, o Império Espanhol era enorme. Aí Dom João V disse para o primo, eles eram primos, deixe essa parte aqui, mostrando no mapa, que incluía Mato Grosso, Goiás, Amazonas, Pará,
tudo isso era espanhol. Sim. Deixa isso aqui para nós, A linha que os passava paulistas cortando. já estão lá. Aí nós queremos fazer referência a entradas de bandeira. É um dos títulos que nós estudamos Na história do Brasil. na história do Brasil, entradas de bandeira. Então aí o Império Espanhol é tão grande, ele disse, tá bom, fique. E toda essa parte, até quase a beirada do Pacífico aqui, ficou com Portugal. Esses países virados aqui para Do lado do Chile, ali. esses países virados para o Pacífico eram os espanhóis. Agora, mais Ah, interessante, por isso que teve a exploração espanhola do lado de lá. tudo é espanhol. Inclusive, dessa globalização que foi incorporada ao Brasil, só ficou de fora, é muito interessante, é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ficou para os espanhóis. Foi, né? Foi. Mas em outras Rapaz. negociações futuras, ele terminou vindo para cá. Sim, aí, Bom, aí nós temos um mapa, então. o mapa. O mapa Agora, é voltando à pergunta, referendado. por que os portugueses, que eram tão poderosos, vieram parar aqui no Brasil? Então, é interessante. Porque naquela época, Qual o interesse? o interesse de todas essas viagens marítimas era comercial. Era descobrir esse novo mundo e ver o que ele tinha, principalmente se tinha ouro, né? Que a ambição do ser humano por ouro nunca passou. Ainda continua, né? Ainda continua, né? Mas eles Então, iam para as Índias. Aí como é que sim, vieram parar aí aqui? acontece o seguinte. Ele admitia-se, conversava-se, que ao sair dali, descendo o Atlântico, lá embaixo, no Cabo Horn, ia-se para a Índia, que estava lá atrás. Sim. Porque a Índia tinha riquezas, é isso? Porque ainda já era conhecida, né? E tinha muita riqueza. Sei. Um dos fatores foi esse. Mas só que várias navegações que foram, elas demoraram a chegar à Índia. E aí até tem uma data também muito interessante, que é bom citar, 12 de outubro de 1492. Faltando 2 anos para descobrir o Brasil. 2 anos ainda para descobrir o Brasil, o Cristóvão Colombo descobriu a América. E como o escrivão de Botas se chamava era Américo, já aproveitou-se e deu o nome de América. E nessa entrada que ele fez, se desgarrando um pouco aqui da costa da África, ele foi parar em Cuba, Sim. como conhecemos, que eram as Bahamas. Então, essa é uma parte importante. Agora, tem outra data que eu gostaria de fazer uma referência, é o 2 de janeiro de 1492, nós temos 2 datas importantes. O descobrimento da América, no dia 12 de outubro, e em janeiro de... A América cedida, no caso... A América a América como um todo. a América do Sul, O resto dos partindo de continentes. lá para cá. É. Certo. E o outro é uma data muito interessante, 2 de janeiro de 1492, os reis católicos expulsaram de Portugal os últimos remanescentes da colonização árabe aqui no Brasil e na Espanha. Porque eles ficaram 7 séculos na Espanha, os árabes. Os árabes. É. Certo. E aí foram vencidos pelos 2 reis, Fernando e Isabel, os 2 reis católicos, e eles foram expulsos, a última batalha foi em Granada. E o sino de Granada tocou naquela época. Mas vamos voltar para cá. Não, eu vou já voltar. E até hoje, ele toca no dia 2 de janeiro, lembrando a libertação dos muçulmanos, Expulsaram expulsaram os muçulmanos de lá, né? de lá. Já pensou. Aí voltando, então assim, havia o interesse em riquezas materiais, né? A Europa tinha interesse em descobrir áreas com bastante riqueza. Eles estavam à procura da Índia e por um erro de rota vieram parar no Brasil. A viagem de Cabral
foi muito complicada, porque o destino era a Índia mesmo. Mas as naves, dadas as tempestades, elas foram largar a costa da África e vieram em frente. E em frente, do outro lado, quem é que estava lá? O Brasil à disposição. Quer dizer que foi um fenômeno assim Ocasional. Ocasional. Hoje a gente está enfrentando os fenômenos de climático, que chama climático, e foi um fenômeno climático que fez que essas naves viessem para cá. Viessem aqui, especificamente Pronto. na costa da Bahia. Na costa da Bahia, que dizem que o Rio Grande do Norte também tem aqui o Monte do Cabugi, que foi visto por Cabral, que chamou de Monte Pascoal, mas a Bahia há uma discussão A Bahia que puxou eles para lá. ficaram para lá. Aí vamos lá. Mas isso aí é outro capítulo. Departamento. Agora sim, pronto. Quando eles chegaram aqui, encontraram o quê? Encontraram os índios. Os índios, encontraram os donos da terra. Foi muito interessante. Porque os índios viviam ali sossegadamente, tomando seu banho, pescando, a vida tranquila. Eles eram o dono dessas terras. E aí, Aí foi um impacto muito grande para os índios? Foi, porque quando ele mandou dois escaletes na praia, 2 barcos com alguns homens, e teve um grande encontro entre os chamados civilizados e os índios, que eram o verdadeiro dono daqui, e o receberam até bem. O Cabral mandou 2 índios de volta, levou de volta 2 índios para mostrar como eram os donos da terra. Exatamente, veja bem. Mas isso é outro departamento. Nós vamos dar um pulo, porque a história do Brasil é muito grande e muito bonita, mas nós, nesse bate-papo nosso aqui, do Minha História, que hoje é a história do Brasil aqui e de nós brasileiros, o que interessa para nós é a herança que está nas nossas mãos, né, que os portugueses deixaram para nós. Aí eu queria que você fosse assim, debulhando, como se diz no interior do Rio Grande do Norte, vamos debulhando o feijão aqui, dizendo quais foram essas heranças que estão nas nossas mãos e a gente não está sabendo usufruir. Olha, a primeira coisa que deve se ressaltar é o tamanho do país. O país é um verdadeiro continente. É grande, né? É grande demais. Aí os portugueses conseguiram entregar para o brasileiro futuramente, os portugueses conseguiram, um país gigantesco, uma língua só e uma religião só. Olha que é a religião católica, com todas, porque cada navio trazia alguns frades juntos. Sim. Tá? Então, veja bem, você está citando aí 3 heranças. Uma herança, a primeira que você está citando aí, é o tamanho da terra. Porque hoje é uma briga muito grande, você vê a Rússia aí brigando por um pedaço de terra. Então, veja bem, lá no Oriente Médio, uma briga por um pedaço de terra. E nós temos uma terra gigante que nós recebemos de graça dos portugueses. Essa é a primeira herança, uma riqueza gigantesca que nós não estamos sabendo explorar como deveríamos, concorda? Exatamente. Então essa daí é a primeira herança. Então aqui vai o recado, não é eu, Leôncio Queiroz, nem Gileno Augusto que está mandando um recado para você, não. É a história do Brasil que está falando para você que tem muita terra disponível para você que está aí explorar. Você veja bem, durante o regime militar, Garrasta Azul Médici criou uma vila lá na Amazônia para desenvolver aquela parte, porque muitos conhecimentos ainda falta esclarecer o que é que aquela terra tem mesmo no fundo. Você diz a Amazônia? A Amazônia. Sei, mas o militar que era governador, ele queria ocupar, né? O dado dessa ideia de Garrasta Azul Médici era ocupar aquele espaço, porque até hoje ele está mal ocupado. Vou fazer uma pergunta meio absurda a você aqui. Se os europeus hoje pudessem ocupar o Brasil, vinha tudo correndo com a maior velocidade do mundo, né? Para cá? Com toda certeza.
E principalmente começar pela Amazônia. Eles vinham logo para a Amazônia, né? Porque, olha, você não Para onde tem... ninguém vai, para onde ninguém quer Você ir. não tem ideia do que é o tamanho do Pará. Pará é enorme. Vizinho tem a Amazônia, que é enorme. A Europa toda cabe dentro da Olha, região norte ali? A Europa todinha. A Europa tem 10.560 quilômetros quadrados. Ela caberia dentro do estado do Pará. A grande Amazônia tem 5 milhões e pouco de quilômetros quadrados. Olha aí, a metade da Europa. A metade da Europa. Então, assim, eu falei uma coisa meio absurda, assim, mas se disser, pode vir os europeus para cá hoje trabalhar e explorar o Brasil, eles viriam tudo voando para cá. Eles viriam no afã... Pela terra, não é pela política que nós estamos falando aqui, não, é pela terra. Eles viriam no afã de descobrir ouro, porque a ambição do ser humano onde é que estão essas pepitas famosas, a pepita de ouro. Nas entradas de bandeira, nós temos aqui na Fernão Dias ali, São Paulo, né? A estrada que vai parar em Ouro Fino, Ouro Preto, que é um município com bastante ouro. E a Minas Gerais porque tinha muito ouro. Minas ainda tem, o Elon Musk agora está querendo comprar uma terra gigante lá em Minas Gerais. Então veja bem, olha o recado que a história está mandando para nós. Os portugueses, primeiro a explicação do professor Gileno aqui. Primeira explicação, que os portugueses nos entregaram uma terra grande, gigante. Segundo ponto da herança, a terra rica. Aí, esse ponto está dentro da geografia, né? Assim, é a área física uma e área rica. Uma área só. Sim, e uma área só. Exatamente, porque a Europa se dividiu em vários pedaços. E o Brasil não, ficou sozinho, unificado. Unificado, E o português protegeu isso, né? E essa unidade, conseguir essa unidade A gente territorial... deve a eles. Devemos a eles. Então, A esses governantes que são criticados hoje, hein? Não tem um personagem mais criticado do que Dom João VI. Mas aquele homem era indeciso, mas fabuloso. O Napoleão, ao escrever em Santa Helena, as memórias dele, disse assim, aquele português foi o único que me enganou. E tem uma coincidência muito grande aí. Quando Dom João VI ia passando em frente à ilha de Santa Helena, ao regressar para a Europa, a mando das cortes, no dia 5 de maio, ele ia passando em frente a Santa Helena. Onde estava Napoleão? E Napoleão estava se despedindo do mundo para subir. Estava para morrer, a espiritualidade. Né? Interessantíssimo. Olha aí, que coisa, né, rapaz? Então, assim, olha aí, pessoal, a gente falando sobre riqueza e sobre herança. Tá aí. O Brasil gigante e rico, duas coisas, e unificado, né? Agora vamos falar sobre a parte religiosa. Foi uma grande herança a nossa educação ter sido pela religião católica, né, cristã? Foi, que era predominante. Naquela época, naquele tempo, nós íamos esperar ainda 19 anos para acontecer a reforma protestante. Então, a Europa praticamente toda era da igreja, poder enorme. Católica, né? Ou a igreja católica. E ela nos uniu. Ela tem seus pecados na história, que nós, no momento, não devemos falar. Mas, ao mais, ela conseguiu manter as igrejas abertas. Para onde, quando se chega numa cidade, naquela época, a primeira coisa era pegar o centro da cidade e erguer uma igreja. A primeira coisa era fazer uma igreja? A primeira providência. Era assim, um marco inicial, né? Um marco inicial. E os navios, as naves traziam a cruz, uma cruz bem grande desenhada, que a missão era, acima de tudo também, religiosa. Uma missão religiosa, humanitária. Humanitária. E está provado, né? Está provado, a história já provou
que a religião educa as pessoas mais felizes da Terra são as pessoas que são ligadas à religiosidade. Isso aí está provado, não, é uma coisa que nem se discute mais. E principalmente a religião católica. Eu fiz um levantamento dos 8 bilhões de habitantes da Terra, 2 bilhões são cristãos e são as pessoas mais felizes. Os outros 6 bilhões, a maioria são pessoas sofredoras. Então, essa herança que Portugal nos deu, de nos educar religiosamente pela religião cristã, nos proporcionou um bem-estar maravilhoso. Né? A fé em Deus, a caridade, a bondade, a fraternidade e assim por diante. Agora, vamos lá, tem mais alguma herança que nós recebemos dos portugueses? Essas são as maiores ou tem outras? Nós desenvolvemos depois, porque o próprio Dom João VI trouxe muitos artistas com ele. A corte veio toda em peso. Sim, mas isso aí foi quando? Em 1808? Isso aí, né? Nós já estamos em 1808. É porque o Brasil foi descoberto em 1500, né? 1500. 1500. Aí falando um pouco sobre data, que aqui a gente não vai falar muito em data não, certo? Que é um bom exercício para a mente, até para combater o Alzheimer, é você usar as datas, né? Quem tem medo do Alzheimer é só praticar as datas. Então veja bem, 1500 foi o descobrimento, aí quando foi, no caso, o Brasil deixou de ser colônia? 1822? 1822. Não, 1808. Não. A transferência. Peraí. A transferência da corte para o Brasil não mexeu no status quo do Brasil. Ele continuou como colônia. Ele continuou como colônia. Ele era monarquia, mas colonial, né? Era uma colônia. O rei passou a governar daqui. Só que as cortes portuguesas, é o parlamento. As cortes portuguesas votaram, chegaram à conclusão que já estava na hora do rei regressar a Portugal. Sim, para ele montar a sede do governo lá. Voltar. Por quê? Porque eles ficaram muito longe do centro e o Brasil estava se destacando muito. O Brasil estava ficando mais importante até do que a metrópole. Mas voltando às datas, 1500, descobrimento, aí a independência para aqui se transformar numa colônia ou numa monarquia. Assim. Não, a monarquia não deixou de existir. Exato. Eu digo a data que Dom Pedro I declarou a independência de Portugal. Foi em 1822. Quantos anos? 1500 para 322 anos. Então nós passamos 322 anos como colônia. A riqueza toda indo para Portugal. Muita riqueza. Ouro, madeira, tudo para lá. Né? Vamos lá. E outra coisa, aí, porque está interligado, essas colônias espanholas na beira do Pacífico mandavam também ouro para a Alemanha de Carlos V, quem era o imperador naquela época. Mas o que tem a Alemanha com esses países ali do Pacífico? É Chile e aqueles outros países? Venezuela? Porque aconteceu o seguinte, essa parte do Pacífico aqui, ela foi libertada, os países do Pacífico, 1823, 1824, 1826 e assim por diante. Tem um personagem aqui que é preciso fazer uma referência a ele, que é Simão Bolívar. Simão Bolívar libertou 5 países da América do Sul. Libertou da Espanha. Da Espanha. Só a Venezuela, foram 3 guerras que tiveram para libertar esse país. Vamos prosseguir na nossa história, tá certo? Outro dia a gente fala sobre essas outras colônias aí. Então veja bem, 3 heranças grandes: terra grande e rica, terra unificada, protegida e religião, né, de ótima qualidade, a religião cristã, uma religião que faz as pessoas trabalharem com o bem. Outra herança. Outra herança, sim. Na música. Tem Ah, não, você falou que
Você falou que na cultura, né? Na parte da Sim. pintura, as artes. Aí, quando vinha Portugal, não se destacava muito pela sua capacidade de organizar os seus filhos, ensiná-los a ser reis. Ao contrário da Casa da Áustria, da qual Dona Leopoldina descendia, eles preparavam os filhos para serem estadistas. É o caso da Leopoldina, e aqui casou com Napoleão. Também é da Casa da Áustria. Também é da Casa da Áustria, irmã da Leopoldina. E tem uma correspondência toda chorosa de Leopoldina com ela, porque Dom Pedro I maltratava muito a princesa. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as características de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Ah, tá. Um pouquinho sobre isso aí, muito porque eu interessante. quero saber que herança nós brasileiros herdamos destes dois homens. Então, é muito importante. Quando ele teve que voltar para Portugal, Dom Primeiro. Pedro I, porque o irmão dele, Miguel, tinha tomado o trono lá em Portugal. O trono pertencia a Maria da Glória, ele tomou. Dom Pedro I foi daqui, desceu, subiu o Rio Douro e criou um exército e foi lutar contra o irmão. E tem uma passagem interessante. Porque na monarquia passa de irmão para irmão. Aí, no caso, era para passar para a irmã. Maria da Aí Glória, o irmão filha, tomou da irmã. Aí o irmão tomou. Aí o tio tomou. Sim, o tio tomou. Aí ele foi lá. Aí ele foi lá, pra tomar do tio e entregar para ela. Ah, tá. Mas houve um caso muito interessante. Era de madrugada, e ele ia partir, e ele foi se despedir de Dom Pedro II. Segundo, que era novinho, né? Era novinho. O filho dele. Quando ele se baixou para beijar o menino abraçou, pôs a mão aqui no pescoço dele. Abraçou ele Abraçou ele. pelo pescoço. Aí ele ficou ali um tempo com o menino daquele jeito, depois foi tirando devagarinho. E esse encontro é cheio de emoção, porque foi a última vez que eles se viram. Nunca mais eles se encontraram. Nunca mais? Ficaram só com correspondência. Vixe, mano. Foi, rapaz. Aí o menino foi estabelecida a regência e o menino veio tiveram que aumentar a idade dele para ele tomar posse depois. Aí no caso o menino é o... Dom Pedro II. Dom Pedro II, o filho dele passou a ser o sucessor, né? O sucessor. Mesmo criança. Criança, sim. E aí, isso aí tá na história, né? Isso aí tá na história porque... Agora, aí ele foi assessorado, cuidado ali por uma equipe de pessoas. Tá, né? Muito interessante. Mas eu não queria entrar... Não, mas você agora fez uma parte e eu tenho que fazer uma referência. Pois não. Quando esses acontecimentos começaram, ele mandou buscar Zé Bonifácio do exílio e entregou a educação do menino para ele. Rapaz, ele mandou buscar Zé Bonifácio. Mandou e ficaram amigos. Que era um conselheiro da corte, né? Que era um conselheiro para cuidar do menino e do reinado. E do reinado. Mas, porque rapaz, ele... Olha a confiança. Rapaz, aí. olha a confiança. É interessante. Uma boa assessoria. Quer dizer, praticamente o país ficou na mão de Zé Bonifácio. De Zé Bonifácio, exatamente. A gente não sabe nada a respeito de Zé Bonifácio, mas ele foi um grande colaborador do Brasil. Outra coisa, ele deu muita assistência, fez uma amizade enorme com Leopoldina. E era com ele que ela se comunicava, porque a única pessoa culta que tinha ali era ele. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O que foi que nós herdamos aí de Dom Pedro I? Olha... Ele era um cara corajoso? ele era o quê? Ele era boêmio? Olha, ele era trabalhador? Rapaz, ele era boêmio porque demais. o líder, a gente sempre herda alguma coisa do líder. Aí ele não foi um líder no Brasil? A Leopoldina... A minha pergunta é essa aí. Leopoldina, quando Leopoldina morreu em 1826, ele mandou o barão de... Como é o nome do barão? O barão de Penedo com... Ele foi com a foto dele na Europa atrás de uma noiva, que ele queria casar de novo. Aí... Rapaz, diga alguma coisa Rapaz, dele. mas é interessante. Aí ele pegou
ela foi consultar a mãe, viu o retrato e foi consultar a mãe. Quem? Minha mãe, Quem, no caso? a, A Leopoldina? a Leopoldina. Sim, quando foi casar com Dom Pedro I, né? Não foi casar com o Dom Pedro I. Não, peraí. É Leopoldina, no segundo casamento dele. Sim, ele ficou viúvo. Ficou viúvo. Aí a casa a mãe foi Aí escolheram outra mulher para ele outra casar. mulher. A primeira Então, já foi escolhida, quer dizer, a segunda também? Também, porque é um casamento real de Estado, então tem que ter escolha e aprovação dos. Meu amigo, quer dizer que Dom Pedro I casou com duas mulheres, a primeira e a segunda, escolhidas pela corte. Pela corte. Aí Meu pai do céu. E o amor não tem aí não não é- aí? o amor. O amor não. O amor é pronto, construído, né? Você agora tu tocou numa. Mas ponta. rapaz, mas eu não queria saber disso agora não. Eu queria saber o que foi que nós brasileiros herdamos de Dom Pedro I. Por exemplo, Rapaz, ele era um cara corajoso? Só se for a coragem, porque o resto ele era. Gostava de tomar umas e outras. Mas isso aí Casamenteiro, se pode se usar essa expressão com ele, porque ele teve mais de 40 filhos. E foi? Olha, Dom Pedro I. Pedro I. Porque ele fazia filho a granel. Ixi, Maria. Quando Rapaz, era um cabra a danado. mãe da segunda mulher dele foi consultar a Rapaz, mulher de Francisco I, Sim. aí ela disse assim, aí ela disse, mamãe, o que a senhora acha? Eu aceito o casamento com esse príncipe português. Aí ela disse, minha filha, aceite, afinal ele é um príncipe, porque a referência de Portugal nas cortes não era das melhores. Com relação a Dom Pedro I? Com relação a educar a família, Sim, a educação, preparar a assim, corte, preparar os filhos para a para administração, assumir as nações, né? assumir um cargo tão importante. É verdade. Mas ele é um príncipe, case com ele, Caso né? com ele, mas afinal é um príncipe. Mas, assim, você como brasileiro, você é de Pau dos Ferros, você é do Potiguar. A gente não herdou nada desse homem? Olha, só se puséssemos a coragem. Ele era bem corajoso. Era corajoso? Era, mas o Não, mais... já é muita coisa. Isso aí já é muita coisa. Agora vamos para Dom Pedro II, vamos lá, o filho dele, certo? Sim, mas é o mais interessante o seguinte, nós devemos também a sorte, o seguinte, quando o Brasil foi descoberto, levou 40 anos para mandar um governante para cá. E as naves espanholas estavam descendo o Atlântico, todo dia, passando na frente do Brasil. Sim, Isso, sim. não sei como é que não ficaram com isso As aqui. navegações da Espanha, navegação. a qualquer momento podia vir aqui, tomar isso invadir aqui, e tomar, né? Tomar Sim, mas aí o que é que isso tem a ver com o Dom Pedro I? Tem a ver que ele, com toda essa vida meia bagunçada, essa vida aí meia bagunçada, ele gostava da noite, ele era? conseguiu manter o país unido. Sim, ele manteve durante o período. Manteve e entregou a chave do Brasil para os brasileiros do tamanho que recebeu. Então vamos lá, agora vamos para Dom Pedro II. Dom Pedro II, o filho dele, que ele nasceu aqui no Brasil, né? Ele é brasileiro mesmo, ele é filho de português, mas nasceu aqui no Brasil. Ele já segundo português a governar o Brasil. O segundo já é nosso conterrâneo, assim, propriamente dito. Aí esse aí foi um bom governante? Esse primeiro de tudo, ele era intelectualizado. Era estudioso, gostava de mais, estudar. E principalmente nessa parte da botânica, ele procurou se desenvolver, e língua. Ele foi preparado para ser rei? Não, curiosamente não. A educação que ele teve foi a que recebeu de José Bonifácio. Sim, ele recebeu toda a educação através de José Bonifácio, que era um secretário da corte, né? Ele era o que? Era cônsul? Ele era ministro, né, da Leopoldina. Então, né? O Brasil deve muito a ele. Deve muito a ele. A gente, como não tem gratidão nenhuma, depois eu quero que você fale sobre a gratidão que nós brasileiros deveríamos ter por Portugal, certo? Exatamente. Vamos lá. Então, Dom Pedro... Você agora usou a palavra correta. Dom Pedro II. Gratidão. Dom Pedro II, diga aí, ele como governante, foi bom? Sim.
Dom Pedro II é o seguinte, ele governava através do Bonifácio. Bonifácio e do gabinete, nomeava-se Sim, o porque ele era uma gabinete. criança até completar 15 anos, 16 anos. 14 anos para... Foi com 14 14 deram a maioridade que para deram ele. o título dele. Para ele, 14 anos. 14 anos. Não, o cara com 14 anos é muito novo ainda. para ser imperador. Mas mesmo assim ele foi oficializado, né? Sim, ele foi oficializado e ademais é o seguinte. Aí, veja bem, o que é que nós herdamos dele, do homem Dom Pedro II? Olha, nós poderíamos fazer uma menção sobre a cultura. A cultura. Importantíssimo. Intelectual, né? Estudioso. Estudioso de línguas. Realmente no Brasil nós temos muita gente estudiosa e o brasileiro em si é muito inteligente. O brasileiro eu considero o brasileiro o povo mais inteligente da Terra aqui. Né? Pode não saber usar a inteligência, mas é inteligente. Vamos lá. Sim, aí a cultura, a intelectualidade. Sim, a cultura, a intelectualidade e a honestidade. Era honesto, cara. Honestíssimo. Aí tem um episódio. Dom Pedro II. A ingratidão que fizeram com ele. Isso eu vou ter que fazer Não, uma mas não referência. fale sobre isso agora não, porque isso Mas aí é porque muito você não tá- traumático. não- Não, eu queria saber assim. Você não está perguntando sobre Dom Pedro Segundo, II? mas eu queria saber assim, qual era o jeito dele assim, para ver se a gente tem alguma identidade com o jeito dele. Tem. Então, aí, pronto, Era um cabo honesto, que o Primeiro. brasileiro é honesto. Segundo, vai lá. honesto. Trabalhador, ele era trabalhador? Era trabalhador dentro do estudioso, trabalhador Sim, na parte cultural, e culto. ele trouxe muita coisa. Era uma pessoa culta. Ele desenvolveu muita coisa na área cultural, né? É. O Brasil deve na área cultural muito a ele, a Dom Pedro II. A Dom Pedro, sim, porque ele alimentou, principalmente no campo das artes, ele ajudou muito. Ele mandou buscar vários artistas. Ele financiou muitos artistas. Ele é considerado o mecenas número 1 nosso, dado ao apoio que ele deu. Mas fale sobre mecenas, o povo não sabe o que é mecenas não, rapaz. O dado ao apoio que ele deu, é patrocinador. Sim, é Mecenas. Patrocinador da cultura, da né? cultura. Mecenas foi um ministro de Augusto, em Roma. Ah, lá em Roma. E certo. gostava muito de arte. Ele fazia isso também, né? Aí ele ficou mundialmente conhecido quando a pessoa ajuda um artista, um intelectual. Aí chama, é um verdadeiro mecenas. Até a parte de tecnologia, né? Você um dia estava falando que Dom Pedro foi uma exposição e quem estava lá era o cara que inventou o telefone, não é isso? Dom Pedro II, Grambel, foi muito interessante. Grambel tinha inventado o telefone. Tinha né? inventado o telefone na exposição internacional para comemorar os 100 anos dos Estados Unidos. O Brasil foi representado por ele. Aí na exposição ele tinha um rapazinho lá no canto, com um aparelho. Ele chegou e disse, o que é isso? Ele disse, é um telefone. O senhor pega esse fio e vá para ali, que eu vou ligar para o senhor. Aí Grambel foi, ligou e eles falaram. Sim, Dom Pedro II e Grambel, né? Grambel. Aí mas por que você está aqui escondido? É porque lá na frente tem que pagar bastante e eu não tenho dinheiro. Sim, na exposição, Na exposição. Aí ele foi chamar o diretor da exposição, falou sobre ele, puseram uma mesa lá na frente para Grambel. Olha aí, e rapaz. ele financiou. E ele bancou Dom E ele Pedro II, bancou, né? Dom Pedro Olha aí, bancou. isso aí, quem sabe, se esse telefone que hoje nós usamos, Olha né? aí, Recebeu esse empurrão inicial de um brasileiro, Dom Pedro II. Né? Olha aí, olha só como são. Mas ele tirou o Grambel lá de trás, Escondido do do quintal da exposição, botou ele na frente, pagou a taxa. Cagou E Grambel, tá aí o telefone hoje. O telefone aí, a utilidade dele aí. Hoje Elon Musk está usando o telefone para fazer tudo no mundo. E a gente usufruindo de coisa boa. Tá aí uma herança boa. Então ele gostava de tecnologia. né? Ele gostava. Rapaz, então é por isso que o brasileiro, você sabia que o brasileiro é o maior consumidor mundial de internet? É, né? Tá vendo? Meu amigo, o brasileiro é o número 1 de consumo de internet no mundo. Olha aí a ligação de uma coisa com a outra. Não, coisa com a outra. Dom Pedro II, incentivador da tecnologia.
da tecnologia. E o brasileiro, você sabe que tem vários brasileiros que são assessores dos grandes inventores de tecnologia, né? É, né? É, temos aí, nos Estados Unidos, né? É mesmo? Então, Gileno, tá aí, muito bacana, viu? A gente... E essa nostalgia que o brasileiro tem, essa melancolia que o brasileiro tem, a gente herdou do português também? Porque acontece o seguinte, os Ou tem portugueses... alguma coisa do índio aí também? no meio? Não, eu acho mais de Portugal, porque os portugueses, eles são muito sentimentais. São. São um povo muito bom, sentimental, e dentro da medida do possível, Dom Pedro II se comportou com dignidade. Ele não tem um fator negativo na vida dele. É mesmo. Inclusive no casamento, uma mulher só. Ele foi um bom político, um bom administrador. Foi. Né? Podemos considerar que sim. Então a gente tem que se orgulhar dele, né? Temos. Então, aí, por exemplo, nós temos que, você falou em orgulho, nós temos que exaltar e orgulhar-se de José Bonifácio, de Dom Pedro II, Dona Leopoldina. Todos esses se destacaram com grande dignidade. Outra coisa, o Brasil... aconteceu um fato interessante do Dom Pedro I, vou contar para... O Dom Pedro I, quando se estava libertando esses países espanhóis, colonizados pelos espanhóis, aí apareceu, foi na época, exatamente nessa época, que Dom Pedro I foi coroado como o rei de Portugal, aqui no Brasil. Rei de Portugal, aqui, né? Aqui. E ele, ao libertar o país, ele usou o título de imperador. Qual a diferença aí de rei para imperador? Aí, as colônias já puseram um pé atrás. Mas que acha esse bicho aí, agora com esse negócio de imperador, com medo que ele viesse em cima das terras deles. Ah, sim. Mas o Brasil tinha terra demais. Tinha terra demais. Não precisava de... Então, mas ficaram com medo, né? Ficaram com medo. Mas ele auto-intitulou-se imperador? Ou foi alguém atribuído por alguém? Da Constituição? Não, esse título de imperador não aí. foi a Constituinte. Foi a Constituinte. Porque acontece o seguinte, o país era grande demais, tamanho do império, então... Mas, rapaz, me diga uma coisa, na culinária, a gente herdou muita coisa, né, de Portugal? Bastante coisa, eu não sei muito, não, mas muita coisa. Na Esses guisados, tudo aqui. Na parte da música também, né? Na música, não tanto, não é muito referendado não, viu? Porque a música, a grande música, principalmente a música clássica, que era o referencial, ficou mais com a Casa da Áustria, viu? Foi lá pro lado da Europa. Do resto da Europa. Que é os eruditos lá, né? Mozart. Depois o Mozart, Wagner. Assim, na moda, você acha que a gente tem alguma coisa de Portugal? Alguma coisinha, mas muito pouco, lá para o interior, né? Na arquitetura, ficou muita coisa, né? Na arquitetura ficou. Porque acontece o seguinte, bom, você agora tocou num ponto interessante, num homem que merece ser citado, que é Pombal. O Marquês de Pombal foi ministro de Dom José I. Sim, lá em Portugal. Lá em Portugal, Dom José I. E aí, automaticamente do Brasil, que é de 1750. Marquês de Pombal. Marquês de Pombal. Em 1755, houve um grande incêndio em Lisboa, que queimou a cidade todinha. Foi mesmo. A capital do país. Capital do país. Esse Pombal reconstruiu Lisboa. Foi? Foi. Ele era ministro de obras, enfim. Ele era primeiro-ministro. Era primeiro-ministro. Dom José governou bastante tempo, mas gostava muito de vinho. Tem até um vinho com o nome dele, Dom José. Sim. E quem administrou o Império foi, Portugal e Brasil automaticamente, foi o Marquês de Pombal. Tem uma passagem dele, sim, dada o trabalho dele em reconstruir Lisboa, em estilo da época moderna. Sim, ele reconstruiu, moderna, né? gótica. Aí
ele levou o título de arquitetura pombalina, em homenagem a ele. Olha, interessante. Entendeu? Então ele era um cara competente. Né? Competentíssimo. Ô Gilene, me diga uma coisa, assim, o Brasil teve a união das raças aqui, né? Do negro, do índio e do europeu, não é assim? É. Olha, índio, o negro e o europeu. Aí nós ficamos, né, uma raça só. Aí no caso é muito rica a parte cultural nossa, é muito rica. Aí voltando, nós devemos muito também aos negros, né, que trouxeram costumes da música, muita coisa boa. Mas veja bem, o sentimento de gratidão a Portugal, praticamente ele não existe, né? A gente não vê nenhum brasileiro agradecer a Portugal, tudo que foi feito. Aliás, esse encontro foi baseado nisso, que eu chamei a atenção de Leôncio, sobre o brasileiro não valorizar a Portugal. Ao contrário, humilham, falam mal, queriam que o país fosse colonizado por outro. Nós deixamos, podíamos ter sido colonizados pela França, pela própria Espanha, porque de 1580 a 1640 o Brasil e Portugal passaram a ser domínio da Espanha. Olha aí o risco, né? Com o Filipe II. Olha o risco, né, que a gente correu, Entendeu? né? Agora é o seguinte, para fazer um balanço, para a gente concluir a nossa entrevista, nosso bate-papo com o professor Gilene Augusto, a gente chega à seguinte conclusão, que nós hoje somos a 8ª economia da Terra, o mundo tem 200 países, em 200 você ser o 8º é muita coisa. É uma posição muito boa. Certo? Então, assim, nós temos que bater no nosso coração e acordar ele para lembrar ele que a gente deve muita coisa a Portugal. Demais, demais. Né? E quem sabe a gente restabelecer uma ponte entre Brasil e Portugal, uma ponte mais livre, mais aberta, descomplicar para a gente ir mais a Portugal, para os portugueses virem mais aqui. Eu sei que economicamente nós estamos na frente de Portugal muitos quilômetros, economicamente, né? Nós estamos falando de economia aí. Nós ultrapassamos Portugal e hoje nós somos a 8ª, mas poderíamos ser a 6ª economia da Terra se não fosse esses problemas políticos que a gente vive aqui, que a gente perde muito tempo com esses problemas políticos. Nós éramos para ser a 6ª economia da Terra. Em 200 países, você ser a 6ª economia é um certificado de competência da inteligência do brasileiro. A gente não pode descartar isso, porque é matemática, é isso. Se em 200 você é o 8º, podendo ser o 6º, meu amigo, pelo amor de Deus. Então, veja bem, vamos assim concluir nossa entrevista, deixando aqui uma semente para que a gente não fale coisas ruins a respeito do nosso relacionamento com Portugal. Muito pelo contrário, a partir de hoje, é uma sugestão do professor Gilene aqui, do estudioso, que a gente passe a enaltecer as qualidades herdadas para nós, né, do povo português para nós. E outra coisa é que a gente saiba explorar essas riquezas. Sim. Acontece o seguinte, o Leôncio tem razão nessa parte, para quando o coração cheio de gratidão, para quando formos falar sobre Portugal, ter cuidado no que fala, para não estar esculambando com o país, esculambando com os portugueses, se nós herdamos tanta coisa boa deles. Exatamente. E outra coisa, quando você fala mal de alguém que criou você, é uma coisa meio esquisita. Meio esquisita, porque se eu falo mal de uma pessoa que me criou, já está dizendo um pouco que eu não tenho estabilidade nem emocional, né, nem cultural, porque eu não posso falar mal de quem me fez tudo por mim. Então vamos lá, compromisso, a gente nos aproximarmos mais de Portugal, eu vou ver o que é que eu posso fazer, né, Gilene, você também, para essa ponte ser mais aproximada, para que a gente vá para Portugal com mais facilidade, que os portugueses venham aqui, porque Portugal é a porta da Europa, né? Você chegando em Portugal, você conhece a Europa toda.
Tá bom assim? Tá bom, então, tá ótimo. nós agradecemos aí ao professor Gileno Augusto, nós queremos agradecer a você, a sua benevolência, né? Você é um estudioso. Isso é uma exposição. A história do Brasil é muito rica e podemos pegar episódios separados depois, os episódios juntos, e faz um vídeo sobre essa parte. Exatamente. Gileno Augusto, ele lê um livro por dia, e já leu mais de 5.000 livros, é um patrimônio potiguar, aqui do Rio Grande do Norte, morou em São Paulo a vida inteira, era distribuidor de sal para toda a capital paulista lá, e hoje veio morar aqui em Natal, que é onde mora a maior parte da sua família. Então, muito obrigado a todos, felicidades e vamos abraçar o coração português para fazer desses dois corações um único coração. Muito bem, muito obrigado. Até a próxima.